Não é segredo que cada vez mais a evolução das inteligências artificiais está trazendo grandes benefícios também para profissionais de tecnologia e profissionais de dados. Eu confesso que no início, que quando saiu o ChatGPT, eu cheguei a consultar muito o ChatGPT para poder gerar códigos e facilitar a minha vida no sentido de gerar códigos mais rápido para poder eu conseguir desenvolver ali uma análise, alguma coisa nesse sentido. Mas no início foi extremamente frustrante, porque todos os algoritmos que eu pegava tinham algum problema, ou não tinha muito sentido, eu precisava adaptar ali para poder conseguir resolver. Não quer dizer que agora as soluções de inteligência artificial estejam perfeitas para você conseguir gerar código, gerar análise, criar um script, mas melhoraram bastante. E não só isso, a inteligência artificial também está integrada em muitas plataformas, assim como essa que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa ferramenta é a ferramenta Acquio, que ela promete trazer tudo de inteligência artificial em uma plataforma única, e também é onde você consegue entrar com algumas informações, né, na inteligência artificial generativa, né, que é aquela que você coloca ali um texto e ele te traz as visualizações, te traz o resultado. Você consegue utilizar disso para poder fazer consultas no banco de dados. Eu já tinha trazido aqui no vídeo alguns vídeos sobre inteligência artificial generativa e o uso disso para poder gerar, por exemplo, queries em SQL ou para poder consultar alguma informação. Isso não é novidade. Isso vem sendo incorporado cada vez mais em qualquer ferramenta. Então hoje, por exemplo, eu uso Databricks no dia a dia do trabalho e lá já tem a AI generativa implementada, eu consigo fazer lá uma pesquisa e gerar o código automaticamente, tanto em Python quanto em SQL. Mas não é isso que eu vou falar aqui no vídeo. O que eu vou trazer para vocês é algo realmente que eu ainda não vi outra ferramenta fazer. Como, por exemplo, previsão de forecast, fazer uma análise preditiva apenas conectando os dados. E o bacana é que essa ferramenta ela tem conectividade com diversas plataformas. Se você descer aqui, você consegue ver o detalhamento de tudo que ela consegue fazer. Eu vou trazer para vocês o resumo disso aqui no vídeo. Mas os principais pontos aqui são as integrações. Então, dentro das integrações, você consegue linkar essa ferramenta com o Amazon Redshift, com o MongoDB, com PostgreSQL, com MySQL, com vários bancos de dados, com MariaDB, com o Google Analytics 4, a ferramenta que eu acabo usando mais no meu dia a dia, Airtable, Salesforce, BigQuery, Snowflake, Google Sheets e muito mais. Então, com apenas o Google Sheets, se você tiver uma base no Google Sheets, você consegue ligar a essa ferramenta e já gerar um modelo preditivo de forecast, por exemplo, para fazer a previsão de venda, ou um modelo de churn, que eu vou mostrar para vocês também aqui como que é feito isso. Importante falar que isso aqui não coloca 100% em riscos os cientistas de dados. Você ainda precisa entender quais são os modelos, entender como você aplica cada modelo, entender a assertividade, entender um pouco do Python que está por trás ou da outra linguagem que vai estar por trás para você conseguir gerar um modelo muito assertivo. Não vai fazer com que a necessidade por esses profissionais diminua, pelo contrário, só vai facilitar a vida, tá? E eu já fiz minha conta aqui, já testei para poder mostrar para vocês. E a ferramenta é o seguinte, quando você entra, ela já tem alguns projetos padrões aqui. Eu tinha feito alguns testes já conectando o Google Analytics, gerei algumas visualizações, mas tive que apagar porque tinha dado que eu não podia compartilhar, né, da empresa que eu trabalho. E aqui eu consigo ter alguns modelos prontos e eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Mas antes de abrir esses modelos, deixa eu falar um pouquinho aqui do ambiente. Você tem os projetos, que é onde você vai criar ali o seu dataset, né, a sua base de dados. Você vai ter os painéis, que depois que você criou, montou, você pode publicar um painel e acompanhar ali os KPIs. A gente vai falar disso. As integrações, que aqui no caso não tem nenhum, porque eu apaguei aqui, eu tinha. E os datasets, que são as bases que estão alimentando os projetos. Quando você cria uma integração, automaticamente você cria um dataset que ele é alimentado por essa integração. Então, basicamente funciona dessa forma. Quando você cria conta, já vem alguns datasets prontos, né? Então, tem aqui uma base de funcionários, tem uma base de análise de sentimento, então consegue fazer análise de sentimento. Inclusive, se vocês quiserem ver uma análise de sentimento, eu vou gravar para vocês um vídeo só sobre isso, pegando os comentários da galera aqui do YouTube e jogando aqui no algoritmo para poder saber se o comentário foi positivo ou não, a gente poder fazer essa validação juntos. Se quiser, comenta aqui que eu gravo esse vídeo. Fraude de cartão de crédito, avaliações de restaurantes, vendas e tudo mais. São algumas bases que tem aqui. E aqui dentro, eu vou pegar, por exemplo, a base de churn. Aqui foi um projeto de prevenção de churn. Inclusive, vocês podem procurar na internet, né? Vocês podem procurar no LinkedIn ou em qualquer outro site de vaga que tem muita necessidade de ter um cientista de dados para fazer modelo de churn. E agora a gente tem algumas possibilidades que trazem isso de forma mais fácil. Então, cada vez mais eu vejo o mercado de dados tendo uma espécie de full stack de dados. Você precisa entender um pouquinho de cada área, desde a área de engenharia, desde a área de BI, da área de insights, mas também da área de ciência de dados. Eu vejo uma tendência muito forte para isso, tá? Assim como aconteceu com o desenvolvimento de software, hoje você tem um full stack, né, que entende tanto de back-end
quanto de front-end, eu acabo enxergando também muito valor isso acontecendo para a área de dados. Não sei se vai acontecer, mas eu, particularmente, eu prefiro estar exposto a mais de uma possibilidade, porque me garante ter uma posição confortável ali, negociação de salário, coisas desse tipo, tá? Então vamos lá, abrindo aqui o projeto, ele tem a base, ele traz aqui em cima, semelhante ao que acontece também em algumas plataformas de códigos, né, alguns notebooks de código Python, ele traz alguns resuminhos, né, do que tem nessa coluna. Então eu tenho aqui o gênero, como é que está distribuído aqui entre masculino e feminino, uma categoria, o que tem nessa informação, número de dependentes, se tem sim ou não, o código do cliente, algumas informações, e lá no final eu tenho aqui classificação se foi churn ou não, e aí com base nisso a gente vai calcular uma previsão de churn. Essa aqui é a base. Você pode ainda preparar essa base clicando aqui e pedindo para poder aplicar alguns filtros. Por exemplo, eu não quero que apareça a coluna partner. Você pode pesquisar tanto em inglês quanto em português. Então remova, por exemplo, remova a coluna partners. E aqui você clica no preview, ele vai atualizar aqui e vai perguntar se você quer seguir com essa visão. Então tu vê que a coluna partners aqui ela vai ser removida, eu posso aplicar aqui, ele vai transformar os meus dados. Aqui em cima eu tenho o total de linhas, total de colunas, e eu consigo fazer uma preparação da minha base nesse sentido, tá? Deixando só as informações que eu vou. Outra parte, enquanto carrega aqui, eu vou abrir aqui uma outra parte, que é a parte de limpeza. Aqui em limpeza, você não está falando de coluna, você está falando de registro. Você pode apagar as informações que estão sem data, remover as informações nulas, remover algumas informações marcadas como outros. Tem algumas premissas aqui que você pode aplicar e testar antes de aplicar. Você também pode fazer um merge, que é subir uma outra base e fazer um join ali automaticamente e trazer talvez só a base aqui dos usuários que estejam em uma outra base, alguma coisa nesse sentido, tá? Permite que você faça isso. Depois que você parte aqui na preparação, na limpeza e tudo mais, e no merge, se for o caso, você pode baixar essa base tratada, ou você pode já criar aqui um dashboard diretamente, clicando aqui e perguntando as informações que você quer nesse dashboard. Não vou fazer isso ainda porque eu vou mostrar para vocês a outra parte da ferramenta. Aqui em Explorer, basicamente a gente tem uma AI generativa onde a gente vai fazer perguntas para elas. Então eu posso selecionar umas perguntas que estão aqui já, que a própria inteligência artificial já identificou, mas eu posso também fazer uma pergunta do zero. Eu vou pegar aqui e vou pedir para poder criar um gráfico de barra com os clientes que tiveram churn, né? Então ele está botando aqui, ó, faça um gráfico de barra, e eu tenho aqui, por exemplo, número de clientes com churn 5.174, sem churn, aliás, sem churn 5.174 e com churn 1.864. Para quem não sabe o que é churn, é baixa, tá? Quando um cliente sai da base, aí cada empresa interpreta o churn de alguma forma. Por exemplo, eu trabalhava em uma empresa de telecomunicações que o churn era o usuário que não fazia nenhuma ligação depois de 12 meses, né? Já considerava churn. Cada empresa, cada segmento vai ter um critério para poder determinar o que é churn ou não. Então aqui já facilita você ter uma visualização de dados pronta, você pode baixar, você pode adicionar isso para o teu report, onde vai ter várias informações. E aqui é a abinha do report, tá? Que você pode criar tanto aqui diretamente, entrando no report, mandando criar, ou adicionando aqui, ou gerando naquela visão como eu mostrei anteriormente. Mas agora falando do modelo especificamente, como é que a gente consegue ter um modelo de previsão ali para poder fazer uma previsão de churn. Aqui em Predict, ele já traz todos os campos que foram colocados aqui na base. Eu vou marcar aqui o churn e automaticamente ele já traz aqui também a opção da gente mandar criar esse modelo. Então ele está preparando os dados, está entendendo, e ele vai trazer aqui a assertividade do modelo, se está fazendo sentido, se não está, as principais informações, vai antecipar muito o trabalho do que um cientista de dados teria que fazer, fazendo todo o código passo a passo. De novo, isso aqui não significa que pode ser colocado na pedra que você vai ter isso aqui e você consegue atuar como um cientista de dados. Não, mas isso aqui pode resolver muitas questões na qual você já tem um conhecimento teórico da ciência de dados, talvez, e possa aplicar alguma coisa mais rápida ali na empresa que você trabalha. Então, por exemplo, no caso aqui, como já é um modelo que já foi treinado, porque essa base já é uma base que já foi treinada, ela é um pouco mais rápido. Mas aqui ele traz o percentual de assertividade do modelo, que tem 81%, quase 82%, a velocidade, aqui os principais campos também,
os principais fatores que contribuem com esse churn. Não vou passar aqui muito no detalhamento, mas aqui ele fala que quando o contrato é de 2 anos, o método de pagamento é electronic check, quando o contrato ele está no módulo mês a mês, né, você paga mensalmente, né, não é um contrato anual. Então você consegue ter as métricas de cada um dos cenários e sabe qual delas que ofende o churn, tá? Que geram mais churn. Tem aqui também um pouco mais de detalhamento sobre esses segmentos, né, que a ferramenta identificou. Um gráfico aqui de decisão, e o legal é disso aqui, tá? Isso aqui também que é interessante. Você consegue ainda expandir esses insights, né? Ali tem um gráfico muito amplo, né? As informações muito amplas, você consegue expandir e enxergar isso de forma mais ampla e conseguir fazer até uma apresentação, se for o caso. Obviamente aqui está em inglês, mas você consegue de alguma forma ou baixar essas informações, montar uma apresentação, ou até mesmo você conseguir fazer uma tradução aqui, se for o caso, com um plugin, para poder botar isso numa apresentação, entender um pouco mais o que significa cada um desses indicadores. Depois que você cria esse modelo, você pode fazer o deploy disso para ficar publicado, né? E acompanhar isso caso você tenha uma base que seja alimentada com frequência, e aquele modelo vai se aperfeiçoando com o passar do tempo e vai melhorando também ali a assertividade ou não, tá? E por fim, montar o report, que vai ter o acompanhamento também aqui, que você consegue adicionar aqui os gráficos, os textos, daquilo que foi gerado no desenvolvimento, né, na exploração ali, no modelo preditivo, e você consegue adicionando e montando a sua visualização de dados para poder ter um painel semelhante àquele que eu mostrei para vocês aqui, tá? Isso aqui é um report que já está pronto, mas aqui você poderia criar um outro report. Agora, se vocês acharem interessante essa ferramenta, eu não trouxe aqui um caso ainda na prática, porque primeiro que eu ainda estou me aperfeiçoando nela, só usei ela poucas vezes, mas segundo, eu queria entender com vocês se faz sentido gravar um conteúdo prático mostrando isso aplicado no mundo real. No caso aqui, por exemplo, nos comentários do YouTube, acho que poderia ser um dos cenários que a gente pode aplicar uma análise de sentimento, tá? Se você for procurar por vaga de cientista de dados, basicamente vai estar falando disso, tá? Previsão de churn, forecast, análise de sentimento. Isso aqui vai estar adaptado para o contexto da empresa que está buscando esse profissional. Beleza? Importante você ter os conhecimentos básicos de ciência de dados para poder conseguir criar isso e saber o que você está fazendo. E aí eu deixo um convite para você que quer se aperfeiçoar cada vez mais dentro da área de dados, que a gente tem uma plataforma muito legal onde tem conhecimento de SQL, Python. Também tem um conceito muito amplo de ciência de dados, né? Tem uma introdução à ciência de dados lá também. Não tem um curso de ciência de dados, mas tem uma introdução muito legal. Se você tiver curiosidade, o link vai estar aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o joinha aqui para poder entender que faz sentido gravar mais conteúdos como esse. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!